essa canção. Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava e às vezes zombavam dizendo: onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra e mesmo cansado eu insisti em lutar. E quando rastejava no chão, caído ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. Eu senti tuas mãos me pegarem no colo. Essas mãos eram de Jesus, Jesus, mãos de um Deus forte. Descobrir o porquê de ter forças pra lutar e pra vencer. Lute, é o que Deus está dizendo a você. A guerra não está perdida. Há uma esperança na vida, creia. Foi Deus quem deu para você. Lute, lute, lute e não olhe de lado. Esqueça o seu fracasso. Olhe em frente, vai. Lute. A guerra não está perdida. Há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu pra você. Lute, não olhe de lado. Esqueça o seu fracasso. Olhe em frente e vai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos rendidos a Ti, pedindo a Tua direção, a Tua orientação, pedindo que o Senhor venha nos instruir, nos capacitar, nos orientar, até porque, meu Pai, nós temos convicção, certeza de que o Senhor está vivo, que a Tua palavra continua viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então, assim como o Senhor operou no passado maravilhas, opera nos dias atuais. Venha, meu Pai, nos dotar, nos capacitar da fé, da convicção, da força, da disposição que os vencedores do passado tiveram. Abra, meu Deus, o nosso entendimento, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos seguir os Teus preceitos, queremos seguir a Tua orientação. Aqui nós estamos, meu Pai, rendidos ao Senhor, porque precisamos de sabedoria, sabedoria para aprender e para empreender, sabedoria para negociar, para comprar, para vender. Precisamos, meu Pai, da Tua unção, precisamos do dom da prosperidade. Nós sabemos, ó Pai, que a prosperidade é um dom, então dê o dom da prosperidade a cada uma dessas pessoas. Venha consagrar a vida dessas pessoas, de maneira que as portas abram, que as oportunidades cheguem, de maneira que essa pessoa possa crescer, possa desenvolver, possa mudar de nível, meu Pai. Amarra desde já o espírito da miséria, da pobreza, da derrota, do comodismo, do conformismo, o espírito do vitimismo, que essa pessoa vive se vitimizando, que esse espírito seja amarrado, seja acorrentado, seja destruído. Nós ordenamos agora toda maldição, toda miséria, toda pobreza, todo fracasso, todos os demônios, em nome de Jesus, sai agora, e que o Senhor possa
meu Pai, abrir agora a visão, abrir os ouvidos dessas pessoas, para que ouvindo a Tua voz, elas possam alcançar as promessas que estão contidas na Tua palavra. Enquanto estamos aqui reunidos, meu Pai, providencia o milagre, providencia o sobrenatural na vida dessas pessoas. Toca na empresa, na profissão, toca na causa que essa pessoa tem para receber, toca no contrato que tem para fechar, na venda que ela precisa concluir. Toca agora, meu Deus, com a Tua poderosa mão e prospera o Teu povo, prospera a Tua igreja, prospera os Teus filhos, os Teus servos. Eu determino prosperidade venha para essas mãos, riqueza, abundância, vida regalada venha para essas pessoas. Oh, meu Pai, a nossa inteligência se recusa a aceitar, crer num Deus tão grande, tão poderoso, tão miraculoso, e a gente viver uma vida de mesquinharia, uma vida de migalhas. Nós não aceitamos isso, nós não admitimos isso. Então que o espírito da miséria caia por terra, que o espírito da pobreza caia por terra, e que esta pessoa, meu Pai, tenha o dom da prosperidade. Como isso vai acontecer? Não é conosco, é com o Senhor, porque o milagre é contigo, e aqui nós estamos buscando no Senhor esse milagre financeiro, esse milagre econômico, meu Pai. Abra a mentalidade dessas pessoas, porque nós sabemos que quando muda a visão, muda a condição. Então muda a visão dessas pessoas, abra os olhos espirituais, para que essa pessoa enxergue novos horizontes, novas oportunidades. Providencia, meu Pai, novas fontes de renda para essa pessoa. Dê disposição, dê coragem, ousadia, para que essa pessoa possa vencer, para que essa pessoa alcance as promessas que estão contidas na Tua palavra. Ah, meu Deus, nós carecemos da Tua intervenção. O Senhor entrou com a Tua intervenção na época de Neemias, e os muros de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde. Então venha com a Tua intervenção, meu Pai. Toque em quem tem que tocar, fala com quem tem que falar, mas muda a história dessas pessoas. Nós queremos ver outra vez a diferença entre quem serve o Senhor e quem não serve, entre quem obedece a Tua palavra e quem não obedece. Nós queremos ver outra vez, meu Pai, a Tua manifestação. Então agora, meu Pai, abre os caminhos, abre as portas, prospera os Teus filhos, essas pessoas que estão aqui presencialmente, estes que estão virtualmente participando, com todo temor, com todo tremor, que neste momento a Tua energia, o Teu Espírito, o Teu poder, meu Pai, possa envolver essas pessoas, abrindo os caminhos, e onde houver um espírito de miséria, um feitiço, uma maldição, uma praga, uma obra diabólica, que ela caia por terra, que esse espírito do diabo caia por terra, que toda a armação do inferno caia por terra, que todos os demônios sejam amarrados, aniquilados, derrotados, destruídos, em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça com fé, meu Deus, que essas mãos sejam as Tuas mãos, desde o alto da cabeça, a planta dos pés dessas pessoas, e onde houver um espírito de miséria, onde houver um feitiço, uma maldição, onde houver uma amarração, onde houver um espírito derrotista na mente, nos pensamentos dessa pessoa, que o inferno seja queimado, amarrado, destruído, derrotado. Meu Pai, penetra com fogo e queima todo o mal, destrói todo o mal. Diga assim: diabo, eu não te aceito. Miséria, eu não te aceito. Pobreza, eu não te aceito. Diga em nome de Jesus, todo mal, tira a mão e diga: sai. Levante ainda as suas mãos, feche os olhos, respire fundo, e pela fé você respira a paz, a presença de Deus, o poder de Deus. Nesse momento, o Espírito de Deus penetra na sua mente, na sua vida, no teu corpo, no teu ser.
Deus, Ele se apossa do teu ser. Ele muda mente, Ele muda coração, pensamentos. Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te capacita. Ele te inspira. Porque você sozinho, você não consegue. Mas você com Deus, de mãos dadas com Deus, você pode tudo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você de mãos dadas com Deus, você vence os obstáculos. Você vence os problemas. Você não é vencido por eles. Você cheio do poder de Deus, você muda o ambiente, você não é mudado por ele. Você cheio do poder de Deus, você supera as dificuldades, as aflições. Você cheio do poder de Deus, você tem ideias, você tem sabedoria para negociar, renegociar, para empreender. Você tem sabedoria para começar do zero, para começar de novo. Você cheio do poder de Deus, você vence toda e qualquer situação. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço, venha se apossar dessas pessoas, venha se apoderar dessas pessoas, faça nascer aqui um povo rico, próspero, pessoas, meu Pai, que vão desfrutar da abundância que o Senhor promete, pessoas que vão ser coluna na tua obra, na tua casa, pessoas que vão comer o melhor, vestir o melhor, morar no melhor, que vão desfrutar do melhor, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Meu Deus, toca agora na vida dessas pessoas, toca agora, meu Pai, e muda a sorte dessas pessoas, muda a história dessas pessoas, transforma esse homem, transforma essa mulher, assim como o Senhor transformou água em vinho, transforma essas pessoas. Quantos, ó Deus, que a vida financeira está uma água, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, não tem graça, mas o vinho simboliza prazer, alegria. Então, meu Pai, transforma a vida econômica, a vida financeira, para essa pessoa ter prazer, para essa pessoa ter alegria, para essa pessoa glorificar o teu nome, meu Pai. Ah, meu Deus, faz ela entender que ela não está sozinha, que o Senhor é com ela. Faz essa pessoa compreender, meu Pai, que de mãos dadas contigo, tendo uma aliança contigo, ela pode sim vencer toda e qualquer situação. Diga assim: eu posso, eu consigo, eu realizo. Diga: eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Pode sentar, por favor. Você só não poderia, só não conseguiria, só não realizaria se você não tivesse com Deus. Mas porque eu estou com Deus, porque eu estou com Deus, porque eu sou de Deus, porque eu sirvo a Deus, eu posso, eu consigo e eu realizo. E porque eu sou de Deus, porque eu sirvo a Deus, porque eu obedeço a Deus, a minha inteligência se recusa a aceitar o fracasso. A minha inteligência se recusa a aceitar a miséria, se recusa a aceitar a mediocridade. A minha inteligência se recusa a aceitar ser mediano, está na média. Porque nós servimos a Deus e temos aliança com Deus, nós temos que ser acima da média. Nós temos que conquistar acima da média. Nós temos que ter acima da média. Entenda isso, que você só vai chegar onde a sua visão alcança. Eu sempre enfatizo isso, porque enquanto não mudar a sua visão, os seus óculos, enquanto não mudar, você não vai mudar de nível, você não vai mudar de condição. Primeiro que você é a imagem e semelhança de Deus. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu já fui criado para vencer. Deus nos formou, nos criou para dominar e não para ser dominado, para reinar em vida e não para ser escravo em vida. Se Ele nos chamou, nos arregimentou, se Ele nos alistou, se Ele nos buscou para a gente dominar, por que nós estamos aceitando a ideia de ser dominado? Por que nós estamos aceitando a ideia de que nascemos para sofrer, de que todo mundo padece, todo mundo é muita gente? Porque o grande pensamento do derrotado é simplesmente querer equiparar a sua derrota com os outros. O prazer do derrotado é encontrar um outro mais que ele. O prazer do derrotado é encontrar um outro mais do que ele, pelo menos ele fica conformado.
E quando ele encontra um que está vencendo, ele fica revoltado, fica com raiva do que está vencendo. Ao invés dele se espelhar, fala, pô, peraí, então quer dizer que eu posso. Quer dizer que eu também posso chegar nesse nível. Não, ele fica com raiva. Ele fica com ódio. Ele começa a criticar o que está vencendo. Ao invés dele buscar aprender, o que ele fez então? O que ele fez para vencer? Eu vou procurar pelo menos aprender. Procurar saber o que ele fez. Não, é mais fácil a gente se armar atacando. O derrotado de espírito, ele simplesmente ataca. Ele não é humilde para querer mudar. Ele não é humilde para querer melhorar. E aí entra uma questão que eu queria frisar ou partir desse princípio hoje, falando aqui da vida econômica, da vida financeira. Eu queria partir do princípio de Gênesis 12. Gênesis 12, no versículo 1. Quem está virtualmente, procura participar com atenção. Não desvia a atenção, não, porque pode ser, né? Hoje a sua chance, a sua oportunidade de vencer, e o diabo, sabendo disso, vai tentar desviar a sua atenção. Então, Gênesis 12, no versículo 1, diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai, grifa a palavrinha sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus não mostrou para Abrão, não colocou num quadro, não colocou numa televisão, tudo que ele daria, faria, tudo que ele faria com Abraão, para que Abraão saísse. Deus simplesmente chega para Abraão e diz assim, ó, sai. Hoje, a palavra de hoje, para você mudar de nível, para você mudar de condição, de situação, é você sair. Quando você sai do ambiente, quando você sai do local, quando você sai do lugar, quando você movimenta, Deus vai começar a te mostrar outras coisas. Deus vai começar a te conectar com outras pessoas. Você vai enxergar novos horizontes, novas oportunidades, porque enquanto você está preso num reduto, enquanto você está nesse mesmo ambiente espiritualmente falando, entenda isso, no mesmo ambiente espiritualmente falando, você só enxerga isso aqui, isso é limitado. Quando você sai, você vai para um outro ambiente, para um outro lugar, para um outro nível, você vai conhecer pessoas novas e etc. Você vai enxergar novas possibilidades. Eu queria que você fosse maduro para entender que não é simplesmente você pegar hoje uma mala e sair da sua casa, e sair da sua parentela. Não é isso. Mas é você mudar a frequência da sua mentalidade. É você abrir a sua cabeça para novas oportunidades. Nessa época aqui, Abraão tinha que sair literalmente do lugar que ele estava e ele ir para onde Deus estava mostrando. Deus falou assim, ó, pega aqui a Avenida Amazonas e vai. Para não, que eu vou te mostrar. Pega e vai embora. E ele literalmente indo. Hoje, com o advento da internet, uma pessoa pode frequentar o país, pode frequentar a cultura, pode frequentar a empresa, negócios diferentes dentro de casa. Hoje ela pode descobrir o mundo. Hoje ela pode descobrir tudo através da internet. Antigamente uma pessoa ia saber como eram os Estados Unidos porque alguém foi lá e contou. Ela não tinha imagem, não tinha vídeo, ela não tinha como saber. Hoje ela entra e ela vê tudo. Vê qualquer país, qualquer praia que ela quer ver, hoje ela tem como ver. Hoje ela tem como visitar. Nem que for via internet, é ou não é? Ela tem como melhorar a sua capacidade, pelo menos de cultura. E aí, quando Deus ele diz, sai, e vai para onde eu vou te mostrar, espiritualmente falando, eu preciso ser maduro para entender assim, espera, eu trabalhando com isso aqui, trabalhando nessa empresa, com esse produto, trabalhando
nessa profissão, eu já consegui visitar, eu já consegui ir, eu já consegui descobrir o que há de melhor? Não, ainda não. Então eu consigo descobrir, eu consigo ir, eu consigo descobrir. Via internet eu consigo descobrir e tentar melhorar, tentar ser bom, tentar ser acima da média naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu me propus a fazer. Se eu já descobri o que há de melhor nisso, onde mais, em que mais, Deus ele pode me abrir um novo horizonte, uma nova oportunidade, uma nova fonte de renda? Onde, em que mais eu posso conseguir prosperar, progredir, vencer? Em que situação? Porque o segredo da prosperidade com Deus chama-se obediência. Se eu obedeço a Deus primeiro, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu sou fiel a Deus, Ele vai me capacitar naquilo que eu não entendo. Ele vai me conectar com lugares ou pessoas para que eu possa evoluir, para que eu possa mudar de nível. Partindo do princípio que eu obedeço a Deus, partindo do princípio que Deus é o primeiro e único na minha vida, partindo do princípio que eu sou fiel a Deus, eu saio. Eu não fico esperando acontecer, eu vou fazer acontecer. Eu queria que você entendesse isso, que milagre não é você esperar acontecer, é você provocar ele, é você fazer acontecer. É você entender que fé igual, o resultado é igual. Fé é diferente, o resultado também vai ser diferente. Aí ele diz assim, no versículo 1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Deus ele diz para Abraão o seguinte, você vai ser a própria bênção, se você me obedecer. Se você seguir a minha instrução. Aí ele continua e diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essas promessas aqui no versículo 1 ao 3, elas englobam todas as áreas da vida. Englobam financeiro, sentimental, espiritual, familiar, realização pessoal, elas englobam tudo. Tudo. Quando Deus fala isso com Abrão, no versículo seguinte diz, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ele foi em frente. Ele não ficou questionando, ele não ficou pedindo mais provas, mais condições, mas será que é mesmo? Será que não é? Não, ele simplesmente partiu. O pessoal hoje tem esse ditado, partiu praia, partiu férias, partiu igreja, partiu, estou indo. Ele imediatamente partiu. Será que nós temos essa disposição de Deus falar assim, ó, vai para cá, e a gente partiu, estou indo, sem questionar, sem argumentar, sem ponderar? De Deus falar assim, ó, trabalha com isso aí, e a gente partiu, vou trabalhar. Oferece o seu produto, a sua empresa, o seu trabalho ou o seu serviço para essa pessoa. E a gente vai lá e oferece? Ou a gente fica com medo, com dúvida, com receio, tímido? Eu já disse que às vezes a pessoa nem tentou, ela já diz que não dá, que a pessoa não quer, que ela não compra. Mas ela nem tentou. Você tentou? Você já falou? Não. Então como você sabe? É porque você já dá a sentença do que você faria. Mas cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é uma sentença. Você só vai saber se você tentar. Então, se você tentar, pode dar errado. Mas se você não tentar, você já errou. Quando Deus está falando para Abraão, hoje Ele está falando para mim, para você. Você tem que partir, você tem que sair. Você tem que se movimentar. Você tem que se mexer. Porque se você ficar chorando, se lastimando, sentar e ficar murmurando, achando que Deus vai sentir pena de você,
achando que Deus vai ter dó de você, isso não vai mudar, isso não vai acontecer. Porque lágrimas não vão comover Deus. O que comove Deus, o que mexe com Deus, é a obediência, é a fé, é a disposição. É você tirar força da fraqueza. Eu sei que todos nós gostaríamos de estalar o dedo e tudo mudar. Todos nós gostaríamos de estalar o dedo e tudo se resolver. Eu sei disso. Mas não é assim. À medida que eu meço, eu sou medido. À medida que eu planto, eu vou colher. À medida que eu coloco toda a minha força, Deus vai me honrar. Então, hoje, Deus ele trouxe aqui, você está aí virtualmente ou você está aqui, e Deus está falando para você mudar também as suas conexões. Você mudar as suas conexões. Porque a gente clama a Deus, a gente ora, a gente pediu aqui na oração a Deus, abençoa, não pedimos? Aí na oração nós amarramos a miséria, espírito da miséria, em nome de Jesus, sai! Você acha que o espírito da miséria já saiu? Já saiu. Você determinou, você que crê, já saiu. Mas agora eu preciso de sabedoria, eu preciso de força, eu preciso de ousadia, eu preciso de coragem, eu preciso de disposição para vencer, para mudar de nível. Ninguém, na sua maioria, raras exceções, ninguém acorda todo dia no 220. Ninguém acorda todo dia dizendo, hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou vencer. Ninguém. Sim ou não? Ninguém. Mas todo dia que você acorda, você tem que tomar uma decisão. Uma decisão. Ou eu fico aqui prostrado, ou eu arregaço a manga da camisa e vou tentar. Ou eu arregaço a manga da camisa e vou partir. Eu arregaço a manga da camisa e vou lutar. Eu tenho que tentar. O que eu não posso é ficar parado. O que eu não posso é esperar acontecer. Eu vou fazer acontecer. E o milagre está no movimento. Todo milagre que Deus fez, todo aquele que Deus chamou, ele estava em movimento. Ele não estava parado, de bobeira. Ele não estava dormindo na rede. E Deus chegou e falou, já que você está aí de bobeira, me segue aqui. Não. Quando Deus mandou Elias chamar Eliseu para ser o sucessor de Elias, Eliseu estava arando a terra. Eliseu estava trabalhando. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava trabalhando, estava pescando. Chamou Mateus, o Levi, estava lá na coletoria, estava trabalhando, estava em movimento. Tem pessoas que precisam entender isso. O milagre vai acontecer se você estiver em movimento. Se você estiver em movimento. E nesse movimento não despreza o humilde começo. A Bíblia diz isso, não despreza o humilde começo. Às vezes você está vendendo água ali na esquina, mas você está em movimento, não despreza. Que dali Deus pode colocar uma pessoa para abrir uma grande oportunidade, uma grande porta. Você pode estar trabalhando de empregado para alguém, não despreza. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Trabalha para esse alguém como se você estivesse fazendo para Deus. Por mais que esse alguém não reconheça, por mais que esse alguém não lhe valorize, mas faça como se fosse para Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, Deus ele vai mudar a sua vida, a sua condição, pela sua atitude, pela sua disposição, pela sua fé, pela sua convicção em Deus. Então, você está desempregado, não fique em casa esperando o emprego te achar, não. Sai, vai andando na rua, bate numa porta, bate em outra, pede para lavar o carro do vizinho, mas movimenta. Daqui a pouco você vai ver que uma grande porta vai abrir. Daqui a pouco você vai ver. Outros aqui já têm a empresa, tem um negócio, tem um comércio. O que eu preciso fazer para multiplicar, para crescer, para desenvolver? O que eu preciso fazer para alcançar novos contratos, novas oportunidades? Primeiro, a gente precisa analisar e descobrir e ver se o que você está fazendo com excelência. Se não está fazendo com excelência, melhora, muda. Procure ser excelente, acima da média. Porque para quem é excelente ou acima da média, não vai faltar trabalho. Não vai faltar trabalho. Para quem é bom no que faz, não vai faltar trabalho. Se está faltando trabalho, é porque só você acha que você é bom. Se está faltando, de repente, é porque só você acha que você é bom. Ou o que você está fazendo está na média. Todo mundo faz igual. Você não está se superando. Você não está acima da média.
É isso que você precisa analisar. E ser humilde para entender, peraí, então eu vou mudar. Eu vou mudar essa minha mentalidade. Porque quando você diz aí, eu posso, eu consigo, eu realizo, é porque Deus já te chamou, te formou para você dominar e não ser dominado. Então você pode vencer, você pode conquistar, você consegue. Você só não consegue se você não fizer a sua parte. Mas se você fizer a sua parte, você vai conseguir. Você vai realizar. Você vai concretizar. Você vai. Se eu pegar uma bola aqui, colocar uma trave ali, um gol ali, e eu ficar chutando o dia inteiro, 1000 pênaltis por dia, 2000 pênaltis por dia, quando eu estiver no jogo valendo, eu não vou errar. Não vou errar. Por quê? Porque eu treinei tanto, que para mim o acertar é fácil, é fato. É fato isso. Porque tudo aquilo que você faz e procura melhorar, e você vai, vamos colocar assim, habituando de fazer o melhor, de tentar, de se superar a cada minuto, a cada segundo, vai chegar uma hora que vai ser normal, vai ser natural, você não vai precisar fazer força para fazer o que é certo, o que é bom, o que supera. E aí, uma coisinha que você faz, que supera a média, você já vai se destacar. E não vai faltar, aí você pode aumentar o preço. Aí você já pode aumentar o preço, porque aumenta a procura, todo mundo quer o seu serviço, aí vai aumentar o preço. Agora aumenta o preço, agora você pode aumentar. Mas enquanto não aumentar a procura, como você vai aumentar o preço? Não tem como, não tem jeito. Você vai aumentar o preço, aí ninguém vai comprar mesmo. Então hoje você pode vender produto, ou você pode vender serviço. O pedreiro, por exemplo, ele vende o quê? Serviço. O advogado vende o quê? Vende o quê? Serviço. O engenheiro, serviço. Serviço. Cada um na sua profissão. Outros vão vender produto. Você vai vender produto, aí você tem que ter a sua margem de ganho naquele produto. Eu estava vendo uma pessoa dando entrevista daquele negócio de vela aromática, essas velas aromáticas, e aí ela disse assim, eu peguei uma encomenda de 50 mil velas. 50 mil velas. Ela disse, eu vendia a vela a 12 e pouco, e o meu gasto para fabricar era 2 e pouco. 2,50 e vendia 12,50, por exemplo. E ela pegou a encomenda de 50 mil velas. Calcula aí, 50 mil velas, a R$10 de lucro, dá quanto? 50 mil vezes 10, quanto que dá? Você que estudou mais do que eu e precisa de calculadora, para fazer 50 mil vezes R$10, 500 mil de lucro, num pedido. Num pedido. Aí, você imagina, 50 mil velas, 500 mil. Depois pegou mais 50 mil. Aí ela começou a fazer, sabe o quê? Vender curso. Para ensinar aquilo que você sabe fazer. Você derrete lá a cera, bota lá o termômetro lá. Eu fiz as velas com a Ana Cláudia para dar no Dia das Mães. Pegou aí, de graça na internet, a pessoa diz, tem que estar a temperatura de 60 graus, você derrete, coloca aqui, coloca não sei quantos % lá de essência, e bota o pavio, acabou. E eu fiz com a Ana Cláudia as velas que a gente deu no Dia das Mães. Aí ela começou a vender curso, explicando isso aí, que eu acabei de explicar para você. Como que faz? Aí, só que o curso você enfatiza, você enfeita, e não, porque isso, porque aquilo. Para resumir, aí a pessoa vai lá e compra o curso. Quanto que é o curso? R$497. R$497 eu faço de vela. Mas tem gente que compra. Aí tem gente que compra o curso, começa a fazer vela, e depois para. Mas comprou o curso. Aí você hoje, eu já falei isso para o Alexandre. Alexandre é um artista no corte de cabelo e desenho na cabeça dos outros. Beleza. Só que aí chega uma hora que ele vai atender, ele consegue atender 10, 15 pessoas num dia. E não tem mais, porque o dia é 1 hora por pessoa, e aí acabou o dia.
Não dá mais, tá no limite. Aí ele começa a explicar, ensinar o que ele já está fazendo, e já faz todo dia. E ele começa a ensinar e monta um curso disso. Vai ter um monte de cabeleireiro comprando o curso. Como que ele vai aumentar o ganho? Como que ele vai aumentar? Se ele abre outro salão de cabeleireiro, ele tem que ensinar alguém a fazer o que ele está fazendo. Então ele ensina e vende o curso. Aí ele vai ganhar muito mais do que ele mesmo o dia inteiro ali cortando o cabelo. E assim por diante. Mas é claro, partindo do princípio que eu obedeço a Deus, que eu sou fiel a Deus, que eu sou dizimista, que eu honro a Deus, Ele me chama para um voto, eu estou dentro, partiu, estou dentro. Deus falou, estou dentro, partiu. Aí Deus vai fazendo da sua vida a própria bênção. Deus vai fazendo de você a própria bênção. Com lutas, tá? Não vai ser assim 1000 maravilhas, não, é com lutas. Porque Abraão, ele sai da terra dele, da parentela dele, com 75 anos. Deus fala que ele vai ter um filho, vai ter uma descendência numerosa, uma descendência grandiosa. A esposa é estéril. E aí no dia seguinte a esposa está grávida? Não. Com lutas, com perseguições, com aflições. Ao ponto, chegou um momento que ele achou que Deus não ia fazer, que Deus não ia dar o filho, que Deus não ia honrar. E quando foi que Deus falhou? Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Até que, com 100 anos ou 99 anos, ele vai ter o filho da promessa. Antes disso, teve um dia que ele estava desanimado. Você consegue pensar, imaginar que o pai da fé, Abraão é o pai da fé, pela capacidade de obedecer, e teve um dia que ele estava desanimado. Gênesis 15. Quem aqui não teve esse dia, ou não tem esse dia, ou não terá esse dia? Todos nós. E no dia que ele estava desanimado, ele estava achando que o sonho não ia realizar. Ele estava achando que a promessa não ia cumprir. E a gente também passa por isso. A gente também pensa, peraí, Deus, o Senhor falou, o Senhor prometeu, eu fiz o voto, eu sacrifiquei, eu sou dizimista, eu sou fiel, e ainda não aconteceu. Aí em Gênesis 15, Deus fala assim para Abraão, sai da tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Será assim a sua descendência. Não está escrito que era de noite, tá? Não estava escrito que era de noite. Não está escrito que Deus mandou ele sair da tenda e olhar para o céu e contar as estrelas à noite. Tudo indica que era de dia. De dia, quando você olha para o céu, você vê a estrela, mas elas estão lá, não estão? Deus está falando assim, crê no invisível. Crê no que você não está vendo, mas vai acontecer. Isso é fé. É certeza do que eu não vi, mas vai acontecer. Olha para o céu de dia, conta as estrelas. Não, eu não consigo ver, mas elas estão lá? Estão. Você consegue ver o milagre realizado? Ainda não, mas ele vai realizar. Você consegue ver a sua vida mudada? Ainda não, mas vai mudar. Você consegue ver a prosperidade na tua mão, fisicamente falando, né? A olho nu? Não, mas vai acontecer, porque Deus nunca falhou. E Deus nunca falhará. Nesse dia, nesse Gênesis 15, que Deus fala, conta as estrelas, se é que pode, Deus diz, vai ser assim a sua descendência, incontável, como as estrelas. Vai nascer de você, vai ser gerado de você, vai ser gerado da Sara. O milagre, o sobrenatural, está aí dentro. Vai nascer do seu ventre, vai nascer da sua alma. Não vai nascer de outro, não vai nascer de você, da tua mão. Deus vai colocar na tua mão. E aí Abraão fala assim, lá em Gênesis 15, mas como saberei? Como que isso vai acontecer? Abraão já vinha sacrificando. Onde ele parava, ele levantava um altar e oferecia sacrifício. Onde ele chegava, ele levantava um altar e ofertava a Deus. E ele não fez isso 1, 2 vezes apenas. Onde ele parava, ele fazia isso. Aí ele pergunta para Deus, mas como que isso vai acontecer? Aí Deus fala assim, para ele pegar alguns animais, partir no meio. E Deus fala assim, eu vou fazer uma aliança.
Uma aliança. Assim como os animais estavam partido no meio, Deus estava dizendo, você vai passar de um lado e eu passo do outro. Firmando uma aliança, firmando um pacto, um compromisso. Abraão podia falar mais, ô Deus, eu já fiz sacrifício outro dia. Eu fiz oferta outro dia. Mas Abraão não falou isso. O problema de algumas pessoas é que na hora que ela está tão perto do milagre, se Deus chama para uma oferta, para um voto, para um propósito, ela quer dar desculpa, ela quer se apoiar no que ela já fez. Deus não viu, não. Deus não está vendo, não. Deus não está vendo que você é dizimista. Deus não está vendo que você já fez o voto ontem, anteontem, semana passada. Deus não está vendo. Quando Ele te chama de novo, é simplesmente para você obedecer. Para você entender que não vai faltar enquanto você fizer o que Ele está mandando, o que Ele está ordenando, o que Ele está te instruindo. A Bíblia diz que enquanto Abraão estava abrindo lá os animais, preparando o sacrifício, a Bíblia diz que aves de rapina vinham para tentar pegar os animais. Os urubus, aves de rapina vinham para tentar comer, e Abraão tinha que enxotar. Tem horas que enquanto eu estou fazendo um voto, preparando o meu voto, a minha oferta, as aves de rapina estão vindo. O diabo, os pensamentos, a dúvida, está vindo e está dizendo, e aí? Vai faltar para pagar isso, vai faltar para comprar aquilo. Eu tenho que enxotar, eu tenho que expulsar esses pensamentos, eu tenho que mandar embora. E quando Abraão faz isso, faz esse versículo 11 de Gênesis 15, diz assim, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei, aí Deus vai dando a ele a visão, a direção do que ia acontecer, do povo ficar escravo no Egito e tal. Aí, deixa eu ver aqui, versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, as carnes dos animais. Naquele mesmo dia, quando? No mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, e desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Aí Deus vai falando aí, o Quenezeu, o Queneu, o Quenezeu, enfim. Mas em suma, a aliança, o pacto, o fogo que passou na metade dos animais, era Deus falando assim, eu estou cumprindo com a minha parte. A tua descendência vai tomar posse. A tua descendência vai reinar em vida. Você somos descendência de Abraão. Se ninguém te contou, nós somos descendência de Abraão. Tem uma herança para a gente. Tem uma promessa para a gente. Só que Deus diz que essa herança, essa riqueza, essa prosperidade, está na mão do Queneu, do Quenezeu, do Cadimoneu, do Eteu, do Ferezeu, do Amorreu, do Cananeu. E Deus está dizendo, é você que tem que ir lá e tomar posse, é sua. A herança é sua. O dinheiro é seu, a riqueza é sua, a prosperidade é sua. E aí quando eu repito a frase, eu posso, eu consigo, eu realizo, é você entender que você já é herdeiro, você tem direito à herança. Você tem direito. Aí a mesma fé que te dá coragem, ousadia de você pegar o que não podia e colocar no altar, ofertar, a mesma fé, a mesma ousadia que te dá disposição, coragem de você dizimar, já está faltando para você, e você ainda separa os primeiros 10%, a 10ª parte, e honra a Deus, essa mesma fé que faz você fazer primeiro para Deus, honrar a Deus, é essa fé que te dá a certeza de que você vai tomar posse. Porque essa fé te dá essa certeza, você não vai cruzar os braços, não vai aceitar a ideia de que não vai alcançar, não vai conquistar, não vai chegar lá.
Como, eu não sei. Porque como é com Deus, o milagre é com Ele. Se explicasse, não seria milagre. Por isso que milagre não explica, porque é milagre, é Deus. Eu tenho que me preocupar em fazer a minha parte. Aqui diz que Abraão caiu em profundo sono. Esse profundo sono significa o seguinte: você não fez a sua parte? Você não partiu os animais? Você não sacrificou? Você não enxotou as aves de rapina? Fiz. Agora deixa comigo. Profundo sono, Deus está falando assim: deixa comigo. Deixa que eu vou fazer. Deixa que eu vou cumprir. E aí depois disso que Sara vai engravidar. Depois disso que o milagre vai acontecer. Depois disso que o tão sonhado, o tão desejado sonho vai se realizar. É isso. É você não desistir. Você tem que falar para você mesmo, olhar no espelho todo dia e falar assim: eu não vou desistir. Mas deu tudo errado hoje, mas eu não vou desistir. Mas ontem deu tudo errado também, mas eu não vou desistir. Porque eu não fui chamado para desistir. Eu fui chamado para insistir, para perseverar. Eu vou morrer lutando, mas eu vou lutar. Eu não vou esperar acontecer. E Deus, vendo essa sua disposição, Ele vai, nem que for colocar anjo vestido de ser humano na tua frente, para fechar negócio com você, mas Ele vai te honrar. Porque Ele nunca falhou e nunca falhará. Ele está te vendo aqui. Ele está te vendo. Ele está vendo a sua guerra, a sua luta. Ele está vendo, você está cansado, mas veio. Você teve um dia terrível, mas veio. Você está aí virtualmente e está aí crendo, está aí obedecendo, está aí confiando. Você pode ter certeza que a recompensa vai chegar. Sentado mesmo, coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas agora, com os olhos fechados, consigam enxergar pela fé as estrelas incontáveis. Que essas pessoas consigam enxergar como vai ser, como será a empresa, a conta bancária, a profissão, a vida profissional. Que essa pessoa consiga enxergar agora uma saída, uma solução. Que essa pessoa consiga enxergar o milagre. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor disse para Abraão sair da tenda, era para ele enxergar não o teto da tenda, mas enxergar a grandeza do céu, enxergar a grandeza que é o Senhor. Porque assim como o Senhor é grande, é magnífico, é extraordinário, assim também o milagre que vai acontecer na vida dessas pessoas será grande, ao ponto das pessoas, quando verem ela contar, ou quando verem o milagre concretizado, as pessoas vão ficar de queixo caído. Ah, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de Abraão. O Senhor é o mesmo Deus que fez maravilhas no passado. Milagres incontáveis. Então agora, meu Deus, faça nascer, gerar de cada uma dessas pessoas o sobrenatural. Faça com que ideias venham brotar. Eu determino em nome de Jesus, meu Pai, dê a essas pessoas o dom da prosperidade. Que naquilo que ela fizer, naquilo que ela determinar, onde ela colocar as mãos, que ela possa progredir, prosperar, evoluir, crescer, avançar. Que ela possa, de fato, mudar de nível, meu Pai. Prospera os teus filhos, prospera a tua igreja, prospera os teus servos. E se tem alguém aqui que não está em aliança contigo, não é dizimista, não tem pacto com o Senhor, faz ela cair em si. E nesse momento, quando ela faz esse voto, em pensamento ela diz: eu vou ser dizimista, eu faço esse voto, que os céus abram sobre ela também, que as bênçãos sem medida sejam derramadas sobre ela também. E essa pessoa que já é fiel, que tem esse temor com a tua palavra, meu Pai, eu determino em nome de Jesus, coloca nas mãos dessas pessoas essa abundância, essa prosperidade, essa riqueza que o Senhor promete. Que neste momento, meu Pai, essa pessoa
seja dotada de força, de ousadia, de coragem, de determinação. Muda a mentalidade, a visão, o entendimento. Dê disposição para essa pessoa. Providencia o milagre, meu Pai. Abre as portas. Abra os caminhos. Levante as suas mãos. Eu abençoo essas mãos. Eu abençoo a vida financeira dessas pessoas. Eu falo com você, riqueza, prosperidade, abundância. Venha para essas mãos. Vida regalada, venha para essas mãos. Sejam prósperas as tuas mãos. Você vai dar a volta por cima. Você vai gerar um milagre. Em nome de Jesus. Sejam prósperas as suas mãos. Coloque as mãos na cabeça. Receba sabedoria. Receba força. Capacidade. Respira fundo. E seja renovado, renovada. Deus te enche do poder dEle, da unção dEle, da força, da presença dEle. Fala para você mesmo, eu posso, eu consigo e eu realizo. Eu posso, eu consigo e eu realizo. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu vou testemunhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ter certeza que Deus está segurando na tua mão e te guiando. Para mudar o que ainda não mudou. Para você chegar onde você nem imaginou. Deus vai te conduzir ao milagre. Nós vamos consagrar a uva mais uma vez. Quando alguém acha vinho num cacho de uva, não desperdice, pois a bênção nele está escrito. A uva é o fruto da terra prometida. Simboliza o vinho, né? Simboliza prazer e alegria. A prosperidade que Deus vai te dar prazer e alegria. Prazer e alegria. Você vai ofertar, dizimar agora. Você vai pegar nas suas mãos seus votos, compromisso com Deus, dízimo, oferta, ainda que seja a sua oferta uma moeda, mas que seja o seu tudo, o seu melhor. Aquele que semeia com lágrimas, com alegria vai colher, mas é o que semeia com lágrimas. Então, um dia que você não tem nada, procure nem que for uma moeda para ofertar. Porque enquanto você estiver semeando, você vai estar juntando condições de ter uma colheita lá na frente. Não espera ter muito para depois plantar, não. Planta o que você tem. O que você tem? Planta. Daqui a pouco a colheita vai chegar. Então, você que está virtualmente, as contas estão aí para você ofertar, dizimar, semear. Deus está aí na sua frente vendo a sua semeadura, vendo a sua fé, vendo a sua obediência. Vendo. Você que nem tem nada para dar, mas você procura, nem que for 1 centavo, você faz aí o Pix. Você está semeando. Daqui a pouco você vai ver a colheita. Mas faça. Você que está aqui, pega a sua oferta, seus dízimos, seus votos, coloca aqui no gasofilácio. Se precisar passar o cartão, tem uma maquininha. Se precisar do Pix, tem um QR Code. E aí você já pega o cálice com a uva, mas só deixa com você que nós vamos consagrar ainda. E aí todos nós vamos participar juntos. Todos nós vamos comer, chupar a uva, sei lá como fala, juntos. E quem está virtualmente, se você tem um cachinho de uva aí, daqui a pouco a gente consagra e você vai participar com a gente, crendo que Deus vai te dar o prazer, a alegria de você ter o melhor dessa terra. Deus vai te dotar de prazer e de alegria, em nome de Jesus, pode ter certeza disso. A vergonha vai acabar, a humilhação vai acabar. A vergonha vai acabar. Você não tem nada para dar?
nada para ofertar, pega aqui o cálice também. Pode vir pegar. Todo mundo tem que pegar o cálice com a uva. Nós vamos consagrar e vamos apresentar a Deus. Deus está mandando você sair da tenda e olhar para cima, olhar para o céu. Deus está falando assim, ó, enxerga aí o seu milagre. Enxerga aí a sua prosperidade. Visualiza a sua prosperidade. Amém? E quem está virtualmente, se você está fazendo o voto de ser dizimista, fiel a Deus, nesse altar do Hospital da Alma, Deus conhece pensamento. É só você falar, ó Deus, a partir de hoje eu vou ser dizimista. E aí você soma o que você tem, não importa se é muito ou se é pouco, e dizima, hoje. Dizima. Não importa se é muito ou se é pouco. Soma na conta, na carteira, no bolso. O que você tem? Dizima. E o que entrar daqui para frente, o primeiro pedaço do bolo é para Deus. O que entrar daqui para frente, a sua fidelidade é para Deus. Enquanto você estiver priorizando Deus, Ele vai te honrar. Pode ter certeza. Amém? Fiquem todos em pé. Nós vamos consagrar a uva. E na hora que você estiver mastigando, sentindo o sabor dela, você vai estar imaginando o seu testemunho. A Bíblia diz, como imagina em sua alma, assim ele é. Você já vai estar imaginando a sua vida transformada. E não é só agora, não. Esse imaginando a sua vida transformada, próspera, é o sonho. É o sonho que vai se realizar. É você sonhar acordado. Sonhar acordado. E você está em busca de realizar esse sonho. Mais cedo ou mais tarde, você vai dar o grito da vitória. Mais cedo ou mais tarde, você vai estar comemorando a vitória. Mais cedo ou mais tarde, esse seu sonho vai se realizar. Amém? Domingo, nós vamos ter a Santa Ceia. Nosso culto de domingo é 8 da manhã. Domingo é o primeiro dia da semana. A gente começa a semana priorizando Deus, já nas primeiras horas, buscando a Deus. Você deve estar aqui às 8 horas da manhã. Mas antes do domingo tem quarta-feira ainda, tem 7h30 da noite, sexta-feira, 7h30 da noite, e aí o domingo, 8 da manhã. Levanta aí o cálice. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Quando alguém acha vinho num cacho de uvas, o Senhor diz, não desperdices, pois há bênção nele. Nós estamos crendo que há bênção nessa nossa atitude de fé. É uma atitude de fé. Eu consagro essa uva, que é o fruto da terra prometida, símbolo de prazer, alegria, e determino, meu Pai, que assim como essa pessoa sonha, imagina, assim vai se efetuar, assim vai acontecer, assim vai se realizar. E assim como ela vai sentir o sabor dessa uva, que ela também tenha o sabor da vitória, o sabor do milagre. Que neste momento, meu Pai, as tuas bênçãos, as tuas poderosas mãos possam tocar na vida econômica de cada uma dessas pessoas. Porque o Senhor é o Deus que supre, o Deus que aumenta e o Deus que multiplica. Tem gente agora desesperada, pelo menos para o Senhor suprir. Tem outros que já estão numa outra fase e precisam que o Senhor venha aumentar o ganho, a renda, as vendas. Tem outros que já estão naquela fase do Senhor multiplicar. Multiplicar o patrimônio, multiplicar as empresas, multiplicar as vendas, multiplicar as conquistas. E nós cremos que o Senhor faz o sobrenatural. Então, meu Pai, olha para essas pessoas. Abençoa os ofertantes. Abençoa esse que não teve nada para dar. Ele queria dar, mas ele não teve. Abençoa os fiéis, os dizimistas. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que vem semeando, que vem plantando, que vem te honrando dia após dia. Que ela possa colher as promessas. Pois eu consagro essa uva no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim seja. Vai comendo, saboreando, imaginando a sua vitória, o seu testemunho.
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Oh, aleluia. Um novo tempo Receba o milagre, Deus tem receba a pra bênção. mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. O Senhor Jesus está aí na sua frente. A presença dele vem como uma brisa que refrigera a alma. Assim como você sentiu o sabor dessa uva, você vai sentir o sabor da vitória, do milagre. Porque Deus honra. Deus vai completar a obra na sua vida. E Ele não quer só prosperar, Ele não quer só te dar dinheiro, conquistas. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer que você seja testemunha, coluna na obra dele. Ele quer que você seja espelho, para quem olhar para você ver ele, enxergar ele. Oh, aleluia, meu Pai. Abra os seus olhos, olha para o telão, conta as estrelas, se é que você pode. Conta. Assim será a sua descendência, assim será, assim vão ser os seus milagres, assim vão ser as bênçãos que Deus vai te dar, assim vai ser a prosperidade, sua conta bancária incontável, portas abertas, conquistas, respostas. Deus está falando para você, conta as estrelas, se é que você pode. Deus, Ele continua sendo o mesmo. A palavra é a mesma. Fala para Ele, Deus, eu não vou duvidar. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Não, eu vou tirar a força da fraqueza. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando. Eu vou continuar sacrificando, eu vou continuar ofertando, eu vou continuar dizimando. Eu vou continuar plantando. Estenda as mãos para o telão, em nome do Senhor Jesus. Receba as bênçãos de Deus. Receba as promessas de Deus. Oh, meu Pai. Que as tuas promessas, que as tuas maravilhas, que as tuas bênçãos, que o dom da prosperidade possa estar nas mãos dessas pessoas, na vida dessas pessoas. Assim como essas estrelas incontáveis, o teu povo, os teus filhos, os teus servos, vão ter condições de testemunhar o Senhor dia após dia. Sê tu uma bênção, minha amiga. Sê tu uma bênção, meu amigo. Pode agradecer a Deus, pode falar, Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Tu és o meu rei, o meu Senhor, o meu amor, o meu amado. Eu vou permanecer contigo. Eu vou permanecer confiando, crendo, obedecendo, servindo. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos agora. Deus vai falar com você. Assim como Ele, no dia que Ele falou para Abraão contar as estrelas, Ele também falou para Abraão sacrificar, e Ele deu os nomes, os animais que Ele queria que Abraão sacrificasse. De repente agora Deus vai falar com você. Uma oferta especial, um valor, algo que você nem estava
preparado para dar. E às vezes nós nem estamos preparados todos os dias, mas nós estamos prontos para quando Ele fala, para quando Ele chama. Eu vou deixar Ele falar com você, em particular, a sós. Para um Ele vai dizer, o menor virá a ser 1.000. Para outro Ele vai dizer 10.000, 100.000, 50.000, R$100, R$10, mas Ele vai falar. Ele vai dizer, pega isso aí e sacrifica. Pega isso aí, coloca no altar. Pega essa oferta, que vai simbolizar o seu sangue derramado, e o fogo, que é o próprio Deus, vai passar na sua vida, firmando essa aliança, firmando esse pacto, concretizando o milagre. Se Deus fala contigo, para você preparar uma oferta especial, se você já tem, você vai fazer hoje, é só transferir. Se você não tem, você vai preparar, e tão logo você consiga, você vai ofertar, vai entregar, você vai dar. Se você tem que vender alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, tão logo você faça isso, você vai obedecer, você vai honrar a Deus. Mas você que Deus agora, você vendo agora há pouco as estrelas, Deus mostrou o quão grande Ele é. O quão grande Ele vai fazer você ser, para a glória dEle. E aí essa oferta que Ele te toca, que Ele te pede, ela, por mais que seja o seu tudo, ela passa a ser nada comparado com aquilo que Ele vai fazer, com o que Ele vai te dar. Se Deus te chama, te toca para você ofertar algo, coloque as mãos na cabeça e fala, Deus, eis-me aqui. Partiu, vou fazer. Conta comigo. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim vai se levantar em meu favor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou plantar, vou sacrificar, vou te honrar, vou obedecer. Porque eu sei que no altar eu nunca perco. Eu sei que o Senhor devolve multiplicado. Sê tu a própria bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante as suas mãos. Respire fundo. Receba o Espírito de Deus. Receba o Espírito e a força de Deus. Receba a unção de Deus. Sê tu uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Diga, eu posso. Eu consigo, eu realizo. Amém? Seja essa bênção. Vão na fé, vão com Jesus. Deus vai te engrandecer para a glória dEle. Vão com Deus. Com licença. Quem está virtualmente, deixa o seu like aí, não custa. Dá um cliquezinho nesse joinha, é ou não é? Deus abençoe. Aqui